Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Paula. Acho que quem já assistiu os outros seminários do Escritório de Evidência já me conheceu. Mas eu sou assessora lá da Secretaria de Educação. Eu vou contar um pouquinho sobre o que é essa iniciativa do escritório, que a gente tanto está falando com vocês ultimamente. É uma iniciativa nossa que tem como objetivo aproximar a secretaria dos acadêmicos, das acadêmicas e de maneira geral, da academia. E a gente espera que, como fruto dessa aproximação, os gestores, os diretores, os professores, o pessoal do órgão central, todo mundo, todos os servidores da educação, levem em consideração esse conhecimento de ponto que é produzido na academia nas decisões do dia a dia. Então, a gente sabe que muita coisa é produzida e acaba ficando ilhada, é um conhecimento que não chega para quem implementa a política pública, para a pessoa que está na ponta, e o nosso objetivo é justamente fazer esse meio de campo. Então, tanto atuar no sentido de fomentar a produção de pesquisa, gerar mais conhecimento, quanto de trazer o que já foi produzido para tornar esse conhecimento mais acessível. Eu queria muito agradecer a Thelma, pedir desculpa para ela e para vocês também por essa mudança de horário em cima da hora, mas a gente quis tentar não bater com a transmissão do secretário. Então, enfim, eu fico muito feliz que a gente conseguiu fazer essa transmissão. A Thelma, ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp e da Unesp. Depois ela vai se apresentar um pouco melhor, mas a gente sabe que ela é uma das grandes referências em conflito escolar, então acho que tudo o que ela vai trazer para vocês tem muita aplicação prática para quem está na ponta, né? Para os professores, diretores, enfim, para quem está nos assistindo. A Thelma vai apresentar e depois a gente vai abrir para pergunta. Então, vai aparecer na tela de vocês um link. Eu peço para vocês anotarem esse link, por favor, porque ele não vai aparecer de novo. Então, bit.ly/evidências1704, e aí vocês mandam as perguntas por lá. Evidentemente, eu não vou conseguir ler todas as perguntas. Nas últimas transmissões, a gente teve muita gente que fez considerações muito legais. Mas, Thelma, depois eu te passo tudo, e aí você vê quem foi que mandou. Se você eventualmente quiser contatar as pessoas, também sinta-se à vontade. E acho que é isso. Eu queria dizer também que os nossos seminários, eles estão ficando gravados, então, assim como esse vai ficar gravado, todos os outros que a gente fez online ficaram gravados no link escoladeformação.sp.gov.br/escritório evidências. Então, é o site da EFAP/escritório evidências. E aí lá, para quem chegou atrasado, para quem quiser assistir a gente depois, fiquem à vontade. E acho que é isso, Thelma, pode começar, depois eu volto para fazer as perguntas. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite do Escritório de Evidências, da Secretaria de Educação, pela oportunidade de trazer um pouco dados de pesquisas que possam colaborar justamente com a tomada de decisões, que possam colaborar com a compreensão do fenômeno dos problemas da convivência. Queria agradecer também a presença das pessoas que estão assistindo nesse momento tão difícil, nesse momento tão complicado, e mesmo assim acabam vindo prestigiar, trocar ideias, e isso é muito valioso. O objetivo da apresentação é justamente subsidiar com informações, com dados, com estudos, não só a tomada de decisões em escola, mas também no âmbito da secretaria. Esse é um dos objetivos do Escritório de Evidências. Muitas das coisas que foram apresentadas aqui também foram apresentadas para o Haroldo, para a equipe do Convive SP, lá na Unicamp, junto com a doutora Luciene Tonheta, que também é coordenadora do GPEM e que está atuando, com vocês, na secretaria, na área da convivência, que eu vou comentar um pouquinho. Bom, eu vou colocar agora uma tela de PowerPoint, eu pretendo fazer uma apresentação em torno de 50 minutos, e depois a gente abre para conversa, para interação, respondendo às perguntas, tá? Então, eu vou compartilhar a apresentação, e essa apresentação, assim como um texto para leitura, ficarão com a equipe do Escritório de Evidência, eles vão disponibilizar esses materiais para quem se interessar, tá bom? Todas as pesquisas que vão ser apresentadas têm a referência para que quem quiser saber mais, possa buscar.
Deixa eu compartilhar a apresentação. Bom, eu fiz um sumário dessa apresentação, e nesse sumário eu vou mostrar a linha que eu discorrerei ao longo dessa fala, né? Primeira coisa, eu quero apresentar um pouco a necessidade da escola cuidar do desenvolvimento sociomoral e emocional, e não apenas a família, porque são estímulos, passos diferentes. Então, falar um pouco do papel da escola nesse sentido. Depois, eu apresentarei os diferentes problemas de convivência, distinguindo as condutas que são perturbadoras e condutas violentas. Em seguida, eu vou trazer resultado de pesquisas sobre as manifestações que são violentas e perturbadoras, e vão ser muitos dados, mas a ideia é justamente que a gente possa compreender essas manifestações, esse fenômeno, a partir de dados de estudos, tá? Vou também fazer algumas considerações sobre como algumas pesquisas na área e como a imprensa ela pode acabar dando uma percepção que nem sempre é aquilo que acontece nas escolas, tá? Vou apresentar também estudos sobre as consequências do aumento do rigor e das punições. Para finalizar, eu vou mostrar que alguns trabalhos que são realizados na escola, eles são pouco efetivos nesse sentido de melhoria da qualidade da convivência, por quê? E apresentar algumas possibilidades de intervenções com base na literatura, com base em experiências que nós fizemos, que melhoram a convivência e que são mais coerentes no desenvolvimento de competências e valores sociais e morais. Bom, então, para iniciar, a gente não consegue discutir convivência na escola sem debater o tipo de sociedade que a gente quer. Então, que sociedade nós queremos daqui a 20 anos? Então, a forma como a gente vai estar lidando com os conflitos, com os problemas de convivência, se há espaços de diálogo, se não há, ela vai ter, as regras que nós vamos colocar, ela vai ter direta influência no tipo de sociedade que nós queremos no futuro. E aí vem uma outra pergunta, né? Então, que pessoas nós queremos formar, que sociedade nós queremos ter? Existem inúmeros documentos oficiais, leis, que discutem essa questão, e parte da Constituição, né, da questão da cidadania, mas só pegando a BNCC, a gente vê o seguinte, que logo na BNCC, na introdução, tem o compromisso da educação com a formação humana integral para a construção de uma sociedade. Que tipo de sociedade é essa? Justa, democrática e inclusiva. E quando fala das competências, eu destaquei, que eu não vou ler tudo, mas eu destaquei que uma das competências, um conjunto de competências, é a capacidade de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, faz tanto respeitar como promover o respeito ao outro. E se nós olharmos a BNCC na etapa do ensino médio, de novo aponta a ideia de uma sociedade justa, ética, democrática e inclusiva. E, ao mesmo tempo, no conjunto de competências, a gente pretende, dentro da BNCC, promover o diálogo, o entendimento e a solução não violenta dos conflitos. Então, manifestações de opiniões, pontos de vista diferentes, divergentes e opostos. Se nós pegarmos por aí, que bom seria se nós conseguíssemos promover essas habilidades e competências dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, construir essa sociedade mais justa, ética e democrática. Acontece que isso é dificílimo, isso não é fácil, mas a educação pode ter um papel muito grande nessas questões, principalmente na maneira como nós compreendemos e trabalhamos as relações interpessoais na escola, os problemas de convivência, né? Quando a gente está falando de habilidade e competência, a gente sabe que elas são desenvolvidas não por transmissão direta, mas por situações em que elas são necessárias, em que elas são vivenciadas efetivamente. Então, nós precisamos colocar esses alunos e também os profissionais da escola em situações em que o diálogo, em situações em que a coordenação de perspectiva, em situações em que a empatia são solicitadas, são exigidas, e aí entram, e isso é muito desenvolvido quando eu lido com os conflitos, com os problemas de convivência.
Então, vamos falar um pouquinho sobre os problemas de convivência na escola, tá? Eu trouxe um excerto de um relatório de Singapura, e que nesse relatório está dizendo o seguinte: muitos professores experientes lamentam o fato de que os anos dourados, quando os alunos eram respeitosos e obedientes, se foram. Vejam, professores de Singapura estão lamentando o fato de que os alunos eram respeitosos e obedientes e não são mais. Gente, Singapura lidera o ranking do PISA junto com o Canadá, né, junto com a Finlândia. E quando nós fomos conhecer Singapura, vocês precisam de ver como a sala é respeitosa, como eles trabalham em voz baixa de maneira cooperativa. Então, a gente brinca que se Singapura está reclamando, né, bem-vindo ao time, né, gente? Porque eles estão com dificuldades de lidar com as novas características da juventude, com as mudanças pós-modernas. Então, o Antônio Góes, ele traz um ensaio em que ele diz que, ainda que certamente varie a intensidade, a insatisfação dos professores em relação ao comportamento dos alunos, ele é um fenômeno global. Então, não é nada que seja um privilégio nosso, apesar de nós termos no Brasil algumas características muito específicas, tá? Numa pesquisa, eu vou apresentar muito para vocês alguns dados do Thales. O Thales é uma pesquisa que é feita a cada 5 anos pela OCDE e ela visa estudar o bem-estar docente, tá? E nesse estudo do Thales, com mais de 100 mil professores, os dados são de 2013, mas saiu em 2017, foi feito com mais de 100 mil professores e diretores da escola de ensino fundamental e médio de 34 países. 12,5% dos educadores brasileiros disseram sofrer agressões verbais e intimidações de alunos pelo menos uma vez por semana. E se nós olharmos a média de todos os outros países, foi de 3,4%. Então, por esse dado, e vou apresentar outros para vocês, a gente vê que há uma incidência maior de violência ou de problemas de convivência no Brasil, tá certo? Há uma incidência. Essa mesma tendência, né, maior do que outros países, foi encontrada na última edição de Thales 5 anos depois, com dados de 2018. Né? Esses dados de 48 países foi com 250 mil professores. Se vocês observarem, vai ter sempre... eu vou procurar destacar a informação que eu gostaria de mostrar para vocês. Se no ano anterior nós tínhamos 12,5% dos educadores, no ano anterior não, na edição anterior, agora são 11,5% dos professores de ensino fundamental que continuam colocando o problema da intimidação, das agressões, uma vez por semana. Observem que a média de outros países foi de 3%. Um dado interessante no Brasil é que o ensino médio, a maior incidência de problemas de convivência é no Fundamental 2. O ensino médio, ele declina um pouco a percepção dos problemas de convivência, tá? Isso vai aparecer em vários estudos. Bom, se nós retornarmos, né, ao PISA de 2013, com 65 países avaliados, se encontra uma intensidade de problemas que atrapalham o aprendizado nas nossas escolas, que é maior do que os outros países. Um exemplo é que nós temos quase 50%, ou seja, 44% dos alunos, que dizem que na maioria das aulas, ou em todas, os estudantes não começam a trabalhar por um longo período de tempo depois do início das aulas. Então, nós temos tanto professores que 12%, 11% têm semanalmente problemas de intimidação, de agressão, mas nós temos também uma percepção de alunos, mais do que outros países, que veem que nós demoramos, por exemplo, para começar as aulas por causa da bagunça, da indisciplina. Isso também mais do que outros países. Olhando agora para as pesquisas nacionais dentro do Brasil, né, se nós pegarmos os dados do SAEB de 2017, que participou, né, agora, diretores, 69.676 diretores, foi perguntado se eles concordavam ou não, para assinalar quais fatores dificultaram o funcionamento das escolas, tá certo? Então, se nós observarmos o dado, a gente vê que a insuficiência de recurso financeiro, ela afeta, é o fator que mais afeta as escolas. 67% das escolas colocam que dificulta o funcionamento o fato de ter insuficiência de recurso financeiro. Mas chama atenção
que o segundo fator que dificulta é a indisciplina por parte dos alunos. Então, a indisciplina, ela dificulta mais, segundo esses diretores, do que a falta de recurso pedagógico, tá? Voltando para o próprio Tales, se pergunta, ainda olhando para os diretores, né? Se pergunta para os diretores, com que frequência no último ano você colaborou com os professores para resolver problemas de disciplina de sala de aula? Então, nós temos quase 80% dos gestores que colocam que frequentemente ou muito frequentemente eles têm ajudado, se envolvido com seus professores para ajudar a resolver os problemas de disciplina em sala de aula, tá? Só que, apesar de nós, então, identificarmos que no Brasil nós temos um problema maior, uma quantidade maior desse fenômeno nas escolas do que até outros países, nós precisamos distinguir os problemas de convivência, tá? Então, a gente precisa diferenciar os problemas de convivência, porque eles têm natureza diferente e eles também requerem intervenções diferenciadas. Se nós lidarmos com os problemas de convivência da mesma forma, a gente tem muito pouco êxito nas escolas. Então, nós temos que separar os problemas de convivência. Geralmente se separa a literatura, as pesquisas em dois grandes grupos: condutas que perturbam, ou seja, condutas perturbadoras que atrapalham, que irritam, que desequilibram a harmonia da classe, e condutas que são violentas, que são condutas que a consequência ela é mais grave, né? O dano causado ela é maior. Então, por exemplo, a violência e o bullying, pela sua característica, o grau, né, de seriedade que ocorrem, elas são muito mais consideradas violentas. Agora, se nós pegarmos incivilidade, que eu vou falar um pouco mais, indisciplina, transgressão, que é desobediência à regra, elas são condutas que perturbam, que atrapalham, né, que quebram a harmonia, mas elas não podem ser consideradas como violentas, tá? Então, só antes de eu explicar um pouco mais as condutas perturbadoras e violentas, as pesquisas nessa área mostram que as escolas atuam muito como bombeiros. O que é o bombeiro? Depois que o fenômeno ocorre, que a violência ocorre, houve agressão, identificou o bullying, está tendo indisciplina em sala de aula, aí a escola está lidando. Então, ela atua muito mais de uma maneira que a gente fala reativa do que de uma maneira proativa, de maneira preventiva, de uma maneira a fomentar a promoção de uma convivência respeitosa, tá? Indo, então, para exemplos, para a gente entender melhor a diferença dos problemas de convivência, eu vou trazer um exemplo aqui de incivilidade. O que seriam as incivilidades? As incivilidades são aquelas condutas dos alunos que rompem o que é esperado da boa educação, do contrato social, né, de uma boa educação. Então, são condutas que irritam, o menino puxa a cueca do outro, dá um tapa na testa quando alguém está escrevendo, tira um sarro, boceja extremamente alto no meio de uma aula e todo mundo cai na risada, ele anda pela sala, você fala com ele, ele não responde. Então, são aquilo que você espera. Você não vai fazer regra, não pode irritar o outro, tá certo? Não pode tirar sarro quando alguém erra. Então, mas você espera que as pessoas tenham, por exemplo, um contrato social de civilidade e tal, mas a incivilidade é justamente isso, quando isso é rompido, né? Então, um exemplo, eu vou juntar a indisciplina, que é justamente a quebra do contrato pedagógico, são ações que rompem, né, com aquilo que é esperado de uma conexão de aprendizagem, como condutas perturbadoras, e falar de uma maneira mais ampla, né? Vejam esse exemplo de incivilidade, tá? A classe com muito ruído, alunos em pé gritando, não se escuta uma conversa em tom mais baixo. A professora vai andando e segurando o braço dos alunos que estão em pé, e ela segura e fala: senta, gente, está na hora, senta. E aí ela vai na frente da turma e ela começa a explicar o conteúdo, dizendo que era para fazer a atividade que estava colocado na lousa. Mas o barulho não permite que ela seja ouvida. Pouquíssimos alunos prestam atenção. Então ela continua: pessoal, vamos lá, vai começar, vamos sentar, vamos sentar. Ninguém ouve. A classe continua no maior barulho. Duas alunas se aproximam da professora para perguntar se a proposta era para ser realizada em dupla ou individualmente. Aí ela responde para toda a classe: gente, está escrito na lousa, vocês não sabem ler?
Alguns alunos jogam um pedacinho de papel nos outros colegas, e apesar de ver a brincadeira, a professora não realiza nenhuma intervenção. Porque você já está cansado, você não sabe mais o que fazer. Quando os alunos querem pedir licença para os colegas para ver o que está escrito na lousa, eles gritam, licença! Ninguém escuta o pedido desses alunos para sair da frente, e se ouve, eles ignoram. A maioria não faz nenhuma atividade e continua conversando e brincando com o colega do lado. Esse tipo de exemplo que eu dei para vocês, que foi retirado de observação em sala, ele mostra claramente uma sala de aula com alto nível de incivilidade. O problema da incivilidade, ela sempre vai ter, em escola pública, escola privada, ela vai estar sempre presente. O problema é quando é a intensidade e frequência da civilidade. Uma sala de aula que tem uma intensidade muito grande de incivilidade, uma frequência muito grande, é um caos. É uma sala de aula difícil de administrar, é uma sala de aula que gera muita exaustão a um professor. Tá? Hoje não dá tempo de falar formas de intervenção, não dá tempo de discutir um pouco mais essa ideia de causas da incivilidade, mas é muito mais para dar um panorama geral dos problemas de convivência. Bom, uma das questões importantes é nós pensarmos assim, bom, está aumentando o problema de convivência nas escolas? A gente tem uma percepção desse problema ser maior? Na verdade, a questão que pauta, que tem saído muito na mídia, e também é uma percepção dos professores, é se há um aumento efetivo da violência escolar, porque vocês vão ver que tudo cabe dentro da violência escolar, mesmo sendo manifestações distintas, perturbadoras e manifestações violentas, né? Os estudos têm indicado, e eu vou mostrar as referências no fim, que há um aumento de violências que há um aumento de violência dura, mas em número muito menor do que o alardeado, né? O que a gente chama de violência dura? São ações que atacam a lei, por exemplo, como o uso de força, ameaça de usar força, o tráfico de droga, a extorsão, por exemplo, aquela agressão física de tirar sangue, não aquela agressão física que é típica do desenvolvimento das crianças em desenvolvimento. Então, isso é chamado de violência dura. A violência dura, os estudos têm indicado que ela ocorre com menor frequência, ocorre muito mais em algumas escolas especificamente. Tanto que quando ocorre, por exemplo, uma bomba na escola, um aluno que agride um professor, um aluno que bate no outro no intervalo, isso até assusta a escola, isso até desequilibra a escola, porque não é algo com frequência, tá? O que acontece principalmente é o aumento das condutas, das manifestações, das condutas perturbadoras, que é a incivilidade e a indisciplina, tá certo? Então, essa sim tem aumentado, como eu vou mostrar para vocês. Se nós analisarmos os dados do ROI, né, do Registro de Ocorrência das Escolas Estaduais de São Paulo, que mudou o nome, tá? Acho que é Placon agora, né? No primeiro trimestre de 2019, se nós olharmos, assim, nós sabemos que os registros do ROI são subnotificados, tá? O que acontece é subnotificado, mas ele serve de parâmetro para a gente ver um pouco aquilo que tem acontecido na escola, como um certo termômetro, né? Então, se nós observarmos, agressão física e agressão verbal, nós temos, em um trimestre, registro de 2.706 ocorrências de agressão física e 1.067 agressões verbais. Mas observe os episódios de indisciplina recorrente, 7.646. Observem que é muito maior do que a agressão física. Observem saída injustificada durante a aula, 2.028, uso de celular, 1.200. Então, você tem muito mais fenômenos, manifestações, condutas que perturbam, tá, do que efetivamente violência. Não que ela não ocorra, observem o bullying, por exemplo, está lá, mas 330, isso que foi identificado, né, isso que foi registrado, mas é menos do que condutas de incivilidade, de indisciplina. Quando a gente olha o dado de 2.706 ocorrências, de 2.706 ocorrências de agressão física, ele parece e é um dado que preocupa. Porém, se nós pegarmos a rede estadual de São Paulo, que tem 5.100 escolas, 3.500.000 alunos, e nós dividirmos essa ocorrência por 20 dias letivos, né, nesses 3 meses de registro,
Nós temos, por exemplo, uma ocorrência para cada 77 mil alunos de agressão física. Então, é importante situar os dados pelo tamanho da rede. Os dados, se você pega uma rede muito menor do que a rede estadual de São Paulo, porque a rede estadual de São Paulo é maior do que a rede de muitos países, né? Então, se você situa o dado, você tem uma outra referência, né? Então, veja, ameaças, 627 ocorrências de ameaça, não deveria haver nenhuma, tá, gente? Mas se você divide, né, se você faz esse cálculo que eu mostrei para vocês, nós temos uma ocorrência para cada 333 mil alunos. A mesma coisa de agressão verbal. 1.067 agressões, né, ocorrências de agressão verbal, mas dá uma ocorrência para cada 194 mil alunos. Não que isso tudo não tem que ser cuidado, trabalhado, mas a gente precisa garantir a proporção do fenômeno, né, de como ele está ocorrendo. Olhando para a região de Campinas, que é onde eu moro, nessa região, nas escolas estaduais, nós temos o dado de 2017 e 2018. Em 2018, a nova entrada, né, com a secretaria, com a mudança da equipe da Secretaria de Educação, houve um incentivo do registro do ROI, justamente porque teriam ações na escola de acordo com isso, houve um aumento muito grande do número de registro. Mas mesmo assim, comparem que a agressão física, ela permanece mais ou menos igual, 399 em 2017, 389 em 2008. Mas peguem disciplina recorrente, 1.247 em 2017 contra 3.317 ocorrências em 2018. Então, mostra novamente como a indisciplina, como a bagunça, ela é um fenômeno que está mais presente nas nossas escolas do que a violência. Ambos têm que ser lidados, mas a gente tem que dar a devida proporção, tá? Vejam, retornando ao dado do Thales, né, eu trouxe algumas informações, o Thales é uma riqueza de dados, esse estudo muito grande, mas tem uma pergunta, né, um item que diz assim, para o professor, no início da aula, você tem que esperar muito tempo para os alunos se acalmarem antes de começar? Nós temos, por exemplo, eu procurei colocar realçado em amarelo, quando é de 2013, só para vocês terem uma ideia, e destacar o dado da mesma série, né, do mesmo nível, do mesmo segmento, que é Ensino Fundamental 2, em 2018. Então, vejam que nós temos metade dos professores, 50%, que diz que tem que esperar muito tempo até os alunos se acalmarem para começar a aula. Só que esse dado não muda muito de 2013 para 2018, tá vendo? A diferença é de 1% só. E se nós olharmos agora o tempo que um professor gasta, só lembrando, o Thales é do Brasil, ele não é do estado de São Paulo, tá? Então, qual é o tempo que se gasta com a manutenção da ordem de sala de aula, com a manutenção da disciplina? Nós temos os professores dizendo que, em média, 19%, 20% do tempo de sala de aula ele utiliza para lidar com a disciplina. Não é pouco tempo, tá certo? É um tempo que ele gasta bastante para conseguir controlar a classe, acalmar os alunos, trabalhar a aula, tá? Então, o que os estudos têm mostrado? Que o mundo escolar, ele é muito mais frequente palco de bagunça, de pequenas desordens, de tumulto, recusa de aluno fazer uma atividade, cooperar, insolência, palavras que ofendem, que são manifestações perturbadoras do que, de fato, manifestações violentas, tá? E isso é muito importante porque as manifestações perturbadoras, a escola dá muito mais conta de lidar com o trabalho que é feito e cada vez mais está se investindo nessa direção, do que a violência. A violência é um fenômeno muito mais difícil, exige um preparo ainda maior para se lidar com isso. E se você pensa que as nossas escolas são escolas violentas, muitas vezes você exige de uma secretaria de educação polícia na escola, filmadora na escola, segurança. Mas quando você pensa que as nossas escolas têm muito mais manifestações perturbadoras, as intervenções são muito mais na ordem de participação, de mediação de conflito, de equipes de ajuda, são intervenções diferenciadas, formação de professores, tá? Bom, então a incivilidade é frequente, né? Por exemplo, quando pergunta assim para os professores, em relação ao clima da sua turma, há muito barulho em sala de aula, metade dos professores do ensino fundamental 2 e 40% dos professores do ensino médio dizem, sim, a gente concorda que
tem muito barulho em sala de aula, ainda mais as nossas salas de aula, as nossas salas têm muitos alunos, então eles concordam com isso, que não muda de 5 anos atrás. Já é muito, né, gente? Não precisa aumentar ainda mais, tá? Agora, se você olha as manifestações agressivas, né, violentas, direcionadas aos adultos, elas são mais raras, né? Então, diante da frequência em que ocorre na escola intimidação ou ofensa verbal para os adultos, para professores ou funcionários, nós temos a maior parte dos professores, desculpa, isso aqui foram os gestores que responderam, a maior parte dos gestores, eles respondem que, a maior parte, tipo, quase 90%, que é nunca ou menos de uma vez por mês, tá certo? Então, isso não é algo que é frequente, tão frequente em nossas escolas, tá? Se você olhar o impacto que isso tem no bem-estar do professor ou do gestor, é importante a gente saber que isso é fonte de estresse, tá? 63% dos gestores dizem que manter a disciplina na escola, ele gera estresse, ou até certo ponto, ou muito. E nós temos metade dos professores que dizem que manter a disciplina em sala de aula é bastante ou muito fonte de estresse. Agora, ser intimidado ou abusado pelos alunos é fonte de estresse para 1/3 desses professores. Então, é diferente, é uma fonte, são menos professores que estão colocando isso, mas 1/3 ainda é muito, que a gente tem que trabalhar para que melhore ainda mais essas relações em sala de aula. Então, o que a gente viu? Que não houve um aumento dos 5 anos de intervalo entre ambos os estudos do Tales, tá? Mas os dados estão mostrando que as condutas perturbadoras e mesmo as intimidações, elas são mais altas no Brasil do que a média dos demais países. Mas eu acho que tem um dado muito importante. Mesmo com tudo isso, mesmo com a bagunça das nossas escolas, mesmo com a dificuldade que os professores enfrentam com relação aos problemas de convivência, 98% dos diretores e 94% dos professores concordam que eles têm uma boa relação dos professores com seus alunos, certo? Para eles, não se trata de problema nas relações, se trata muito mais de uma dinâmica entre eles, de fatores extra-escola, etc., que eu vou abordar daqui um pouquinho algumas questões sobre isso. Eu não vou ler isso, eu só quero que depois vocês tenham na apresentação. Nós, o GPEI, né, o nosso grupo de pesquisa, que congrega muitos pesquisadores de diferentes instituições, da Unesp, da Unifesp, da Unicamp, da Fundação Carlos Chagas e outras instituições, ele discutiu muito, ele estudou muito essas questões e separou, a partir da literatura que existe na área, as manifestações de caráter violento e as manifestações perturbadoras, justamente para ajudar nessa discussão e nas formas de intervenção. Isso também está pautando, assim como os dados que eu trouxe, muitas das ações de convivência do Convivo SP, que estão sendo coordenadas pela professora Luciene Paulino Tonheta, da Unesp, tá? Vamos olhar um pouquinho como essa não distinção do que é violência escolar, ou seja, considerar tudo como violência escolar, ela vai interferir também nessa forma de lidar, né? Uma pesquisa que foi feita pela PUESP em 2013, com 1.400 docentes das escolas estaduais de São Paulo. Agora, vejam que eles consideram como violência escolar agressão verbal, violência física, bullying, mas também eles colocam falta de educação e respeito, problemas familiares, postura dos pais, mau comportamento dos alunos. Então, vocês estão vendo que tudo entra dentro da violência escolar? Vejam aqui, essa imagem foi retirada de uma reportagem, de um trabalho de uma professora sobre violência escolar, e vejam que brigas, discussões, ameaças, falta de respeito, mas também fofoca, dificuldade de relacionamento, entra como violência na escola. E esses fenômenos não são violência na escola, né? Vejam, bullying, preconceito, sim, poderia entrar nesse aspecto. A maneira como algumas questões são feitas em pesquisas e também a forma como os dados são apresentados e divulgados, muitas vezes pelas próprias pesquisas e também pela mídia, contribuem para gerar uma percepção de que as nossas escolas são mais violentas do que elas realmente são e, consequentemente, a necessidade, a cobrança de uma Secretaria de Educação
de apresentar ações e políticas públicas muito mais rigorosas e punitivas, e das escolas também entrarem com punições e regras mais severas. Esse estudo é da PUESP, eu estou pegando só para ilustrar algumas ideias que eu vou trazer para vocês. Observem que a pergunta é se a porcentagem de pessoas, de alunos, de estudantes, de professores, que ficou sabendo de algum caso de violência na escola no último ano, tá? Ficar sabendo, pense numa escola que tem 600 alunos. Se você pergunta, esse estudo ele vai além, ele vai perguntando se a pessoa viveu isso, mas se você pergunta, você ficou sabendo de algum caso no último ano? Se nós tivermos na escola 3 casos, 4 casos, você tem, e as pessoas comentarem sobre eles, você tem 80% das pessoas que vão dizer, sim, fiquei sabendo. Então, isso dá uma ideia do espaço da escola como muito mais violento do que ele realmente é. Mas se você pensa que uma escola tem 500 alunos convivendo, é óbvio que vão ter situações de discriminação, porque a escola é um espaço de aprendizagem, é óbvio que vai ter uma situação de agressão verbal. Então, só que se você pergunta, você ficou sabendo? Os alunos e os professores vão dizer, sim, nós ficamos sabendo. Por isso que uma pesquisa nunca pode parar aí, ela tem que trazer outros dados, como essa traz outros dados, tá? Isso é importante. E uma outra questão importante que eles têm cuidado de colocar é que qualquer pesquisa que vai situar problema de convivência, ela tem que situar o tempo em que isso ocorre. Nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, no último ano, porque se você não situa o tempo e você pergunta, você viveu algum caso de agressão verbal ou de violência? É claro que as pessoas vão dizer, eu vivi, em algum momento um aluno falou de uma maneira grosseira ou ríspida com o professor, então você tem um número muito mais alto. Então, é importante que nesses estudos, por isso que quando vocês responderam a questão do clima relacional, fala lá, nos últimos 3 meses, tá certo? Porque quando eu situo no intervalo de tempo, eu consigo avaliar muito mais o que está acontecendo no presente, tá? Às vezes, isso aconteceu no último ano, no ano passado, tal, então a escola já não é mais a mesma. Então, vejam aqui que nessa questão é perguntado assim, você ou seu filho sofreu algum desses tipos de violência, aí tem os tipos, né, que eu não estou apresentando aqui, na escola, ou na escola do seu filho, você já sofreu algum tipo de violência na escola estadual em que você trabalha? Então, se você só coloca assim um item, sem dizer nos últimos 3 meses, no último ano, você também encontra dados muito maiores, tá? Um outro dado que eu queria mostrar para vocês com relação à forma de fazer pesquisa, que acaba confundindo, é esse dado, por exemplo, do SAEB, que foi em 2015 e 2017, que foi o mesmo item, mas que mudou depois que isso foi discutido lá no próprio INEP, eles mudaram, no ano passado já era diferente, em que a pergunta é, ocorrência de violência nas escolas, de acordo com os diretores, tem o mesmo dado de acordo com os professores. Mas o item está dizendo assim, agressão verbal ou física de alunos a professores ou funcionários, agressão verbal ou física de aluno a outros alunos da escola. Observem que se você junta agressão verbal ou física, você vai ter, e física se coloca junto no mesmo item, você vai ter um dado muito maior do que se você fizesse pergunta separada, agressão verbal, agressão física. Os outros estudos mostram que a escola tem muito mais agressão verbal do que agressão física, principalmente com relação aos adultos. Então, quando você coloca agressão física e verbal junto, as pessoas falam, uau, olha como a nossa escola é violenta. Então, o que vai acontecer é que, inclusive, o item fala, no último ano, você presenciou agressão verbal ou física, então, isso infla os dados e passa uma percepção equivocada, porque muitas vezes um aluno, o professor vai dar uma prova, e aí o aluno se prepara e no dia da prova ele fala assim, né, com adolescentes, ele fala assim, pessoal, não vai ter prova hoje porque a máquina de xerox quebrou, tal. E aí o aluno fala assim, puta que pariu, né, professor, eu estudei pra caramba. Vejam, isso está errado, tem que ser trabalhado na escola, porém, muitas vezes é o que a gente chama de contraconduta. Ele leva para a escola e ele age, ele fala como ele fala nos ambientes fora da escola, tá certo? Mas para nós, professores, aquilo soa como uma ofensa e tem que ser trabalhado para mudar, é um outro espaço, é outra forma de relação.
Porém, imediatamente eu respondo essa pergunta que tem agressão verbal e física na escola, e o que dá o dado é, olha como tem violência nas nossas escolas, tá? Outra questão que a gente tem que tomar cuidado ao analisar pesquisas ou realizar pesquisas nessa área é justamente com relação à ambiguidade na interpretação de determinado item. Então, por exemplo, vejam esse item. O governo estadual deveria dar mais condições de segurança para a escola. Raramente quem queria responder que o governo estadual não deveria dar mais condição de segurança às escolas. Claro que tem que dar. A maior parte das pessoas vão concordar com esse tipo de afirmação, sem dúvida. Mas veja, o que significa dar mais condições de segurança na escola? Primeiro é um item que vocês vão ver que, apesar da resposta, vejam aqui, ó, 95% da população concorda, 98% dos estudantes concordam e 99% dos professores vão concordar, porque é um item que nós vamos concordar sempre. A gente quer umas escolas seguras. O que significa condições de segurança? Eu posso interpretar como polícia militar gerindo a escola. O outro pode interpretar como polícia militar fora da escola. O outro pode interpretar como catraca eletrônica, pode interpretar como filmadora dentro da escola. Então, o resultado disso pode justificar, inclusive, várias ações de autoritarismo e intervenção na escola. Eu posso, por exemplo, ter uma ação polícia militar gerindo a escola e dizendo, não, mas vejam como a população, como os estudantes dizem que deve ter mais condições de segurança na escola, sendo que, às vezes, a intenção da pergunta nem era essa. Então, por isso que as perguntas, é fundamental que se aplique antes, né, no piloto, e veja o que é que vocês entenderam sobre isso, porque nem sempre o item, ele dá margem, a gente entende coisas diferentes, ele te permite ações que são contrárias àquilo que a gente realmente deseja. Além das pesquisas, que nós temos que tomar muito cuidado ao elaborar e ao analisar, o que acontece muitas vezes é uma indiferenciação da mídia, tanto dos problemas de convivência, colocando tudo no mesmo saco como violência, como na divulgação dos dados. Então, veja, essa reportagem, crescem os casos de violência nas escolas de São Paulo. E aí, dentro da reportagem diz, o número de casos de indisciplina, brigas, vandalismo, furto, roubos, outros delitos, aumentaram, tá? Então, eu coloco tudo junto, indisciplina, furto, roubo, como violência, como se eles fossem da mesma natureza, divulgando para as pessoas e passando o sentimento para as pessoas de que, de novo, de que nossas escolas são mais violentas do que realmente são. As reportagens, elas têm muitas vezes títulos de impacto. Então, veja esse dado, né? Escola de São Paulo tem 117 crimes registrados ao dia. Furto e ameaça puxam a lista. Se você ler, só para na manchete, você vai falar, gente, uau, como as nossas escolas são violentas. Mas essa reportagem, ela se refere a boletins de ocorrência, e boletins de ocorrência de todas as escolas do estado de São Paulo, públicas municipais, públicas estaduais, particulares. Então, se você pegar todas as escolas do estado de São Paulo, de fato, é um número muito grande. Então, muitas vezes eu ponho no título que passa esse sentimento de violência, mas a gente só sabe melhor e nem sempre sabe ao ler a reportagem, tá? Outras vezes, a imprensa vai retirar uma informação ou um dado isolado e divulga esse dado sem explicação. E aí, o que acontece? Ela pode passar uma ideia muito diferente do que o fenômeno indica. Então, vejam, se você, voltando na pesquisa da POSP, se você pega o dado, se a imprensa divulgasse só o dado, o número aumentou, cresceu o percentual de estudantes, de professores também, que declaram ter sofrido algum tipo de violência dentro da escola. Então, vejam, em 2014, 2017, 2019, de 28% para 48% dos estudantes que estão afirmando que sofreram algum tipo de violência, tá? Se você só divulgar isso, a gente vai falar, uau, mas vejam o alerta que a própria pesquisa da POSP faz. Eles colocam que o crescimento, onde houve o crescimento, foi no vandalismo, no bullying e na discriminação. Mas o crescimento do bullying e da discriminação, ele pode estar relacionado a uma maior conscientização a respeito do tema. Não é que ocorreu mais bullying e discriminação.
Pode ser que o trabalho que as escolas fazem sobre bullying, sobre discriminação, a maior conscientização desse problema fez que a naturalização do fenômeno começasse a ser identificada por esses estudantes. Quando nós desenvolvemos nossos estudos, nossas pesquisas de intervenção em 10 escolas da região metropolitana de Campinas, a gente avaliou o clima escolar, né? Mas depois de um ano, os dados de bullying, eles aumentaram expressivamente na nova avaliação do clima. E a gente até brincava, porque foi a equipe da Luciene Tonheta que desenvolveu todo o trabalho de identificação de bullying, o trabalho de equipes de ajuda, de construção de um projeto anti-bullying nas escolas, e a gente brincava que eles levaram o bullying para a escola onde não existia. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que esses estudantes que antes viam aquelas situações como naturais, eles passaram a perceber que aquilo era algo que era uma violência, que aquilo não podia ser naturalizado. Então, o índice sobe, mas não é porque sobe porque o bullying aumentou. Então, se você pega uma reportagem que não coloca esse alerta, ou mesmo um estudo que não considera essas questões, você vai ter um aumento, sendo que não houve. Isso foi um dado positivo e não um dado negativo, tá? Então, tudo isso acaba contribuindo para um aumento da percepção de nossas escolas em que há muita violência, tá? Então, até a gente colocou essa charge que ilustra um pouco essa ideia, né? Uma brincadeirinha com vocês. Se você avalia, se você dá uma olhada agora em pesquisas de opinião, né, em que, por exemplo, essa do Data Popular, que foi com 3 mil entrevistados, você tem quase 90% dos brasileiros que consideram que há muita violência nas escolas públicas, com alunos desrespeitosos e professores desmotivados. Mas a maior parte dos entrevistados, eles dizem que o fator mais relevante para assegurar a qualidade do ensino é a segurança. Então, vejam que a qualidade no ensino não é um ensino com métodos ativos, com uma avaliação mais formativa, né, com professores mais preparados, com material de qualidade, não. A qualidade do ensino depende da segurança para as pessoas. 55% dos respondentes consideravam que ensino qualificado é igual à redução da violência, tá certo? Então, vejam a necessidade de um maior esclarecimento, porque eles não veem a questão da qualidade da educação e mesmo a questão da violência como um problema complexo, multicausal, em que a escola, ela tanto pode ou não contribuir para que haja aprendizagem do diálogo, respeito e da tolerância. Só que aí, quando você tem essas percepções, quando você tem a divulgação massiva desse tipo de informação, é claro que você vai aumentar expressivamente o sentimento de que eu vou ser a próxima vítima como professor. É claro que a gente vai exigir das políticas públicas a ampliação da segurança das escolas, tá certo? Não que eu não defenda a segurança, inclusive na região em que as escolas, quando estão em situações de vulnerabilidade, defendo, claro que sim, mas não pode parar nisso, né? Então, para melhorar o problema da violência e dos conflitos na escola, o que alguns estudos que perguntam para os educadores, para os profissionais da educação, mostram, né? O que eles respondem? Geralmente, os educadores, eles têm respondido que eles gostariam de um maior controle, punições mais rígidas, regras mais rígidas. Vejam, 47% dos profissionais da educação propuseram a contratação de mais funcionários, como inspetores e psicólogos. 55% sugeriu a implantação de projetos para conscientizar, valorizar a escola, envolvendo a família, a comunidade. Nós tivemos metade dos profissionais de educação, desses estudos, que defendem policiamento intensivo e permanente. 80% defendem medidas mais duras em relação ao comportamento dos alunos, como, por exemplo, suspensões. Nós temos 67% dizendo que deveria chegar à expulsão dos alunos. Então, veja como eu acabo me protegendo, né, dessas prováveis agressões. O aluno pode ser visto como aquele que ameaça. E aqui, nesses estudos, não aparece em nenhum momento a escola dizendo: a gente precisa de maior formação, a gente precisa melhorar a qualidade das relações entre os alunos, maior espaço de participação, de diálogo, propostas de mediação de conflito. Então, a escola, ela está tão angustiada que ela busca saídas externas, saídas por meio do rigor, né? Então, vejam que cada vez mais tem uma tendência muito forte
de regimentos que deixem a regra mais rígidas na escola pública, né? Então, que uma punição maior para os alunos disciplinados, ela volta a ser discutida. E, obviamente, que esse é um palco muito forte, né? É um cenário favorável para a ideia de militarização das escolas cívico-militares. Então, vejam, a própria propaganda nossas escolas públicas como uma bagunça, tá vendo? Em cima a solução é simples e a solução qualquer é militarizar, tá? Vejam embaixo, né, a ideia, escola pública, colégio militar. Então, nossas escolas públicas, elas são um antro, tá? E as escolas militarizadas são aquelas que disciplinam, tá certo? Então, as escolas militarizadas surgem como resposta ao fracasso da escola, entre aspas, claro, da escola pública, cujos valores democráticos e os recursos disciplinares não foram suficientes para impedir essa situação de insegurança, de violência, de indisciplina, de desinteresse. E nem tampouco para garantir o rendimento dos estudantes. A tese defendida é que quando eles são controlados, tá certo? Quando existem regras rígidas, punições, os professores podem se dedicar mais tempo ao ensino, como se educar para a cidadania, como aquelas competências, valores que eu coloco logo no começo da apresentação, elas não fossem tão papel da escola como o trabalho com o conhecimento, tá? Então, o processo disciplinar adotado nessas escolas é a imposição de normas rígidas, né? Obediência à hierarquia rígida e uma disciplina inflexível. As punições são categorizadas por ponto, hierarquicamente, e se exclui estudantes com mau comportamento e mesmo com desempenho. Não vou discutir essa questão agora, mas a gente tem que tomar muito cuidado, a gente diz, com a perspectiva ética das avaliações, das pesquisas, com a perspectiva ética da divulgação das informações, porque elas podem contribuir para um cenário que é o que nós queremos evitar e que vai impactar toda uma sociedade em médio e longo prazo. Tá? Atualmente, vejam, essa propaganda tem escola particular, que também é um caos, olhem o professor, né, desesperado, a escola pública, um caos maior ainda, e a escola militar privada, como os alunos obedientes, os alunos submissos, uma escola que funciona. Então, escola militar privada, a propaganda do primeiro colégio cívico-militar privado de Fortaleza, por exemplo. Tá? Bom, vamos então dirigir os nossos olhares para os alunos, tá? Os estudos coordenados pela Abramovay, que é uma referência para nós, né, nessa área, ela fez uma investigação com 8.000 jovens estudantes de 7 capitais. 70% desses jovens já consideram que ocorreu violência nas suas escolas, compreendendo aqui a violência como algo muito mais amplo. Mas veja os tipos de agressões que eles dizem que tem, né? 27% cyberbullying, ou seja, isso extrapola as relações na escola, porque não existe mais espaço real, virtual, o tempo inteiro nós estamos interagindo nesses ambientes, e a gente defende cada vez mais a importância da escola trabalhar convivência online, trabalhar a questão das diversas problemas de convivência online, das reações impulsivas, da empatia virtual. Então, isso tem que ser introduzido no currículo e discutido, porque se não for na escola vai ser onde, né? 20% dos alunos foram ameaçados, tá certo? E aí, em síntese, eles vivem situações de violência. Mas quando se pergunta para os gestores, né, para os profissionais da escola, quando se pergunta para os alunos, o que é que eles fazem quando eles são agredidos? Menos da metade busca o adulto. E os estudos têm indicado que eles procuram os adultos para resolver os seus conflitos quando eles são pequenos. Conforme os adolescentes crescem, eles buscam cada vez menos a ajuda dos adultos da escola. Por que eles buscam cada vez menos? Porque a intervenção dos adultos, muitas vezes, piora o problema que eles estão vivendo. Então, eles não sentem esses adultos como aqueles que vão restaurar a justiça, como aqueles que vão escutá-los e ajudá-los com novas ferramentas para lidar com os conflitos que eles estão vivendo. Então, vejam, o que esses meninos precisariam sentir na escola? Adultos confiáveis, resolução justa e eficaz, a escola como lugar de proteção e resolução dialógica de conflito, mas o que eles encontram diante das agressões?
Os próprios gestores colocam que, diante dessas agressões, é chamado os pais irresponsáveis, dão advertências ou suspensões, transferem ou expulsam os alunos. Então, por que eu vou buscar ajuda na escola se o problema pode piorar ainda mais, né? Outro dia uma professora veio conversar angustiada comigo, porque ela disse que um dos alunos dela estava chorando, não era dela, era um aluno que foi dela numa época, estava chorando, dizendo que uma professora humilhou em público, e ele estava com muita raiva dela, e ela conhece a professora e ela diz, olha, eu não duvido, quando ela perde a cabeça, ela acaba falando coisas que não devia, da maneira que não deveria, e o aluno falava assim, e agora? Quem que vai fazer alguma coisa? Porque se a gente ofende, a diretora chama, a gente é punido, mas quem que vai fazer alguma coisa com ela? Porque a diretora é amiga dela. Então, observem que muitas vezes as injustiças se perpetuam porque não existem espaços institucionais para resolução de conflitos. Não existe espaços institucionais porque não é assim, diretor, gestora, professor, minha sala está aberta para conversar. É fundamental que existam espaços, por exemplo, de mediação de conflito, que qualquer pessoa que se sinta injustiçada, que sinta que aquilo não consegue ser resolvido de outra forma, eu possa buscar um local em que eu possa ser atendido, tá? Em que eu possa restaurar a justiça. Eu preciso de mais 10 minutos para estar encaminhando com vocês. Alguns estudos têm mostrado qual é a consequência dessa punição excludente, tá? A consequência do aumento do rigor. Por exemplo, qual que é a consequência nos Estados Unidos de alguns estudos? Aquele aumento de rigor, de suspensão, de punições rigorosas. A suspensão é um preditor de futuras suspensões, ao invés de agir como impedimento de novas suspensões. Então, isso é muito importante. Quando a gente suspende os alunos com frequência, o que nós estamos fazendo não é impedir que ocorra, ao contrário, esses alunos provavelmente serão suspensos novamente. Ela também exacerba nesses alunos raiva, apatia e desengajamento, o que aumenta a probabilidade deles serem reincidentes na escola. Os demais alunos que frequentam a escola com taxas altas de punição e suspensão, eles apresentam aproveitamentos mais baixos, mesmo que eles não tenham sido suspensos. Então, não afeta só quem é suspenso. O ambiente em que as punições são rígidas, em que os alunos são frequentemente suspensos, eles vão afetar também os outros alunos que têm medo de errar, medo de participar, que consideram a escola um espaço de injustiça. Então, não afeta só os que foram suspensos. Nos Estados Unidos, tem algumas escolas, algumas secretarias que adotam políticas disciplinares de tolerância zero, tá? Aquelas que são extremamente rigorosas, tá? E o que um estudo que foi desenvolvido com essas políticas de tolerância zero tem mostrado, né? Que os alunos com históricos de comportamento reincidente e disruptivos, a suspensão durante os dias letivos eleva em mais de 2 vezes a probabilidade deles cometerem delitos novamente. O que tem se proposto, que eles percebem que é um resultado muito mais efetivo, é o que eles chamam de disciplina empática, que envolve muito uma melhoria da qualidade da relação professor-aluno, que envolve muito formas de diálogo, de mediação, tomada de consciência dos atos, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Essa disciplina empática ela é muito mais efetiva, porque ao invés de elevar os delitos que vão acontecer, ela acaba desenvolvendo nesses meninos, em vez de conter ferramentas para que eles lidem com os problemas que eles não conseguem ainda lidar. Esses alunos têm pouco recursos adaptativos para lidar com as situações de conflito. E aí, a consequência da disciplina excludente está justamente nos piores resultados acadêmicos e perda de oportunidades educacionais para esses meninos, ou seja, maior evasão escolar, eles saem mais da escola. Isso faz com que ele se envolva ainda mais em atividades criminosas. Um estudo feito no Ceará, pela Unicef, em 2017, mostra que em todas as cidades do Ceará, do estado do Ceará, 60% dos jovens assassinados haviam deixado a escola ao menos 6 meses antes de morrer. Ou seja, vejam a importância de se construir na escola um ambiente acolhedor, um ambiente de pertencimento, de desenvolver disciplina empática com esses meninos, porque esses meninos são, entre aspas, expulsos da escola, são suspensos, ficam fora da escola. Consequentemente, eles também, um outro estudo mostra que eles não só são
têm mais risco de serem vítimas de homicídio, mas também de se envolver em violência extrema. Apenas frequentar a escola, independente da qualidade, já é um fator protetivo para esses jovens, certo? Bom, a questão é, esses procedimentos são coerentes com as pessoas que queremos formar? Claro que nós não queremos formar pessoas assim. Todos os educadores, a gente vê as pessoas que trabalham arduamente nas escolas, querem formar pessoas mais autônomas. Elas querem desenvolver habilidades sociais, morais, emocionais, mas, ao mesmo tempo, elas querem lidar com seus problemas de convivência e melhorar a disciplina, claro. Então, como isso pode ser feito, né? Voltando para os dados do Prova Brasil, vejam que interessante, mostra que o percentual de diretores que afirmou existir na escola projetos em temáticas como machismo e homofobia, violência, racismo, bullying é muito alto. Então, se você vê lá, de violência 70%, bullying 80%, então, se tem sido desenvolvidos projetos nessas temáticas, por que as nossas escolas ainda têm tanto problema de convivência? Tem um estudo que foi elaborado pela professora Suzana Meninha, Patrícia Bataglia, Juliana Zeck, coordenado por elas com uma grande equipe de pesquisadora, eles ajudam a responder essa questão. Nesse estudo, eles foram buscar em escolas públicas do Brasil inteiro projetos que essas escolas consideravam bem-sucedidos no trabalho com os valores, em educação moral, tá? E teve uma adesão muito grande das escolas, tiveram mais de 1.062 questionários respondidos, e o que foi interessante é que esses questionários foram analisados a partir de vários critérios da psicologia moral que mostra como é que eu favoreço personalidade ética, desenvolvimento de autonomia, e poderiam ser escolhidas 600, 800 experiências bem-sucedidas, projetos bem-sucedidos. Mas chama a atenção que somente 5% foram selecionadas ou mesmo consideradas como uma experiência bem-sucedida. E o que nos interessa aqui é pensar por que só 5%? Por que não mais do que 500, 600? Um primeiro dado importante é que 71% dos gestores, dos professores, não tiveram qualquer formação nessa área. Então, essas pessoas são muito bem intencionadas e elas realizaram projetos nessa área sem nenhum tipo de formação, porque elas queriam contribuir de alguma maneira. Mas, por causa disso, elas acabavam usando o senso comum de como isso aprende, desenvolve, e nem sempre sabe como podem o que fazer. Atualmente, existem muitos estudos, experiências com intervenção em escola que mostram resultados de propostas de atividade. Nós, no GPEM, desenvolvemos trabalhos de intervenções em escolas, avaliamos, a gente estuda o que funciona, o que não funciona, quanto ele consegue transformar. Então, existem mais do que dizer não é por aí ou é por aqui, existem formas, experiências efetivas em escolas públicas que pautam, que podem contribuir com o repertório na escola. Por isso que uma das bandeiras que a gente tem é incluir isso não só em política pública, mas em formação de professores, né? Então, por que esses projetos não foram bem-sucedidos? Porque aí é só a gente fazer o contrário, né? Como se isso fosse fácil. Primeira coisa, esses projetos não foram bem-sucedidos porque eles, apesar deles falarem que queriam trabalhar respeito, justiça, no fundo eles buscavam controle de disciplina. Então, por exemplo, eles implantavam a assembleia porque a turma era indisciplinada, mas assim que melhorava, parava a assembleia. Então, eles trabalhavam respeito que aqueles alunos desrespeitavam. Então, no fundo, não era porque eu quero fomentar esses valores ou as competências, eu quero que os alunos melhorem seus comportamentos. Outra coisa fundamental é o isolamento das iniciativas. As iniciativas nesses projetos partiam de um pequeno grupo de professor, do coordenador, não era algo institucional. Qualquer bom trabalho nessa área, ele tem que ser institucional. Por isso que, inclusive, as propostas que estão começando a serem desenvolvidas em São Paulo, ela defende, ela fomenta uma ação institucional da escola, porque você tem que mudar a cultura, de tal maneira, porque o que acontecia? Quando aquela pessoa saía, pedia remoção, saía da escola, ficava doente, o projeto acabava. Para vocês terem uma ideia, de 12 projetos selecionados, somente depois de 2 anos, apenas 2 continuavam, tá certo? Então, por isso que elas têm curto espaço de tempo. Outra coisa, muitas das propostas não eram bem-sucedidas porque tinham caráter de transmissão e doutrinação. Nós vamos ensinar o que é respeito para vocês, dava discursos sobre valores,
E não é assim que se aprende na vivência, na reflexão sobre as ações, na reflexão sobre o objeto de conhecimento, convivência, valores, né? E outra coisa também que eu queria destacar é que havia uma contradição entre aquilo que era ensinado e aquilo que era efetivamente vivido. E não pode haver contradição. Eu tenho aquilo que eu vou falar sobre diálogo, sobre respeito, eu tenho que respeitar, eu tenho que usar procedimentos dialógicos para resolver conflitos. Então, muitas vezes o professor falava assim, Júnior, sai da classe. E ele falava, professor, mas não sou só eu, cala a boca, fora da classe. Então, ou seja, ele se sentia injustiçado mesmo, não sendo, mas só que não tinha em nenhum momento um espaço para que isso fosse discutido, conversado, então existia uma contradição entre o que se pregava e o que se vivia. E a última coisa que eu quero destacar é que era direcionado apenas aos alunos e não para nós. Então, desconfiem de qualquer proposta que o ensino de habilidades sociais e emocionais, que o trabalho com os valores é só para os alunos, e não para nós da escola. Nós vamos rever nossas relações, nós vamos aprender formas de comunicar de maneira diferente, nós vamos ter espaços de participação, nós, professores, gestores, funcionários, inclusive os alunos, tá certo? Eu não vou aprofundar, porque o meu tempo deu, tá? Mas eu queria dizer para vocês que um bom projeto nessa área, uma boa proposta nessa área, ela tem que ter 3 vias. Uma via que é institucional, que eu falei para vocês, por exemplo, espaços de mediação, assembleia em todos os níveis, para os alunos resolverem seus conflitos coletivos, para poderem falar sobre os problemas, por exemplo, espaços de mediação para conflitos que são mais privados, 2 meninas que brigaram, por exemplo, implantação de equipes de ajuda que vão ter os cuidados. Então, o espaço tem que ser uma via institucional. Tem que haver também uma via curricular, que, ou seja, eu vou pensar na moral, nas socioemocionais, eu vou pensar de uma maneira curricular, então eu vou pensar na convivência de uma maneira curricular, nós vamos discutir estratégias de lidar com conflito, nós vamos aprender formas de comunicar de uma maneira não violenta, então nós vamos pensar em outras maneiras, por exemplo, de construir, nós vamos construir juntos um projeto anti-bullying, então isso é curricular. E a última via, o que é considerado uma via interpessoal, que é quando você investe fortemente em formações de professores, gestores, profissionais da escola, para que eles se transformem, e transformem, por exemplo, a maneira como eles veem os conflitos, a maneira como eles lidam com o problema de convivência. E aí uma proposta nessa área não dá para você agir só como bombeiro. Ela implica em atenção, ou seja, é bombeiro, que a gente vai atuar como bombeiro. Tem um problema de bullying, nós temos que atuar. Ela implica em promoção dos valores, do desenvolvimento das competências sociais, morais e também as competências emocionais. Ela implica em prevenção das situações de violência e segmento. Nós temos que avaliar para ver se aquilo que a gente está fazendo efetivamente tem tido resultado. Tá? Bom, e eu vou estar encerrando com vocês dizendo que assim, a tendência atualmente é que a convivência seja planejada. Ela não é simplesmente vivida. Eu tenho que planejar como as demais áreas no currículo. Eu tenho que acompanhar como as demais áreas no currículo. E a tendência é a busca pela saúde. Mesmo que sua escola tenha muito pouco problema de convivência, eu tenho que trabalhar a promoção dessas competências. Eu tenho que ter espaço de diálogo do mesmo jeito, porque a ideia é que eu possa cada vez mais ter uma convivência positiva. E para isso, as ações que antes eram intuitivas passam a ser intencionais, passam a ser coordenadas entre si. Essas ações, a estrutura dessas várias ações é que revisão das regras, da qualidade, dos espaços de participação, tá certo? Das sanções, substituindo muito mais por sanções por reciprocidade, pela justiça restaurativa. Então, eu planejo uma série de ações que são coordenadas a partir, inclusive, do diagnóstico, a partir do diagnóstico de clima relacional, diagnóstico do clima escolar, diagnóstico de bullying. A gente discute, estuda, planeja, transforma e acompanha, tá certo? Pessoal, eu comecei falando para vocês do desenvolvimento de competências e habilidades e valores, né? De que sociedade a gente quer. Um estudo da Organização Mundial de Saúde no Brasil mostra que a maior causa de morte entre os jovens de 10 a 19 anos não é acidentes, não é suicídio, mas é a violência interpessoal.
A violência interpessoal, ela inclui assassinato, agressão, bullying, violência entre parceiros sexuais, feminicídio, abuso emocional. O alto índice de mortes de jovens no Brasil, principalmente de jovens negros, né, de comunidades, está na violência interpessoal. E numa entrevista sobre o mapa da violência, o coordenador do estudo diz que a cultura da violência é muito acentuada no Brasil, porque a capacidade de negociação dos conflitos é baixa. A violência é frequentemente usada para soluções dos problemas. A maioria dos homicídios no país não está relacionada à droga, e sim a essa cultura, são crimes banais. E o Estado não cumpre seu papel de preservar os setores da sociedade mais vulneráveis, que são os jovens, mulheres, moradores de periferia. Então, vejam, quando nós atuamos na escola, nós temos que atuar para mudar essa realidade. Eu participei de uma banca de uma tese de doutorado da Borges, no Espírito Santo, em Vitória, em 2011. E nessa pesquisa era justamente sobre reputação, mas chamou a atenção um dado do estudo dela. Ela pesquisou, ela entrevistou 31 jovens que estavam num núcleo, num ANG, um núcleo fora da escola. Então, eles iam na escola meio período, e esses jovens iam para esses núcleos, né, no outro período, no contraturno. E ela perguntava para esses jovens relatos sobre vítimas de assassinato que eles conheceram ou eles ouviram falar. Então, pensem, quantas vítimas de assassinato vocês conheceram? Tá certo? Quantas pessoas que morreram assassinadas vocês conhecem? Veja que impressionante, né? Eles tiveram, essa pesquisadora obteve 168 respostas diferentes, que não era a mesma pessoa que morreu. 105 vítimas, ou seja, 62%, eram conhecidas dos jovens. 46% das vítimas eram seus parentes. 14 vítimas eram amigas. E 3 vítimas eram desconhecidas. Essas pessoas moravam numa comunidade que, inclusive, tinha toque de recolher, tá? Então, vejam, para eu sobreviver nesse ambiente, ou eu sou violento ou eu sou submisso, tá? Não tem outra opção. Quando se analisou a característica das escolas que esse jovem estava e do núcleo, eles viram que a escola, os problemas tinham que ser resolvidos fora da escola, então era assim, cala a boca, a gente vai chamar o pai, você vai ser divertido, e aí era, vou te pegar lá fora, eles não brigavam na escola, mas pegavam lá fora, os pais muitas vezes tinham que buscar esses meninos na porta da escola para evitar briga, etc. E quando chegavam dentro do núcleo, 3 advertências, eles eram expulsos da vaga, porque era muita procura. Então você pergunta assim, aonde esses meninos vão desenvolver aquelas habilidades e competências que foram apresentadas no começo da base? Se não houver espaços para que esses jovens participem, transformem essa aprendizagem que eles estão tendo de resolução do problema, essa violência pela palavra, aonde eles vão aprender? Aonde eles vão aprender a coordenar perspectivas, a expressar seus sentimentos de uma maneira respeitosa? Se não for na escola, gente, aonde é, tá certo? Então, a escola, ela deve ensinar tudo aquilo que nos humaniza. Conversar com o outro, lidar com o outro, compreender o outro, coordenar perspectiva, conviver junto, aprender a viver com e para o outro. É só a escola que pode. Então, é esse o nosso desafio e é isso que nós defendemos cada vez mais para que efetivamente se realize na escola. Oi, gente. Eu vi aqui... Thelma, primeiro, muito obrigada. Para mim foi muito legal, imagino que o pessoal gostou bastante. Imagino não, né? Tiveram vários comentários aqui no aplicativo do Centro de Mídias, é a primeira vez que a gente faz transmissão por aqui, e muitas pessoas agradecendo muito, falando que se identificaram muito com o que você colocou, a pessoa perguntou se vai ficar gravado, depois a gente manda para vocês o link, mas todas as transmissões que a gente está fazendo vão ficar gravadas, inclusive a gente já vai reprisar essa transmissão aí pelo aplicativo, então fiquem tranquilos. Eu vou ler algumas das perguntas que a gente recebeu, infelizmente não vai dar para ler todas, mas enfim, eu vou ler algumas. O Gabriel, ele é da Leste 2, ele mandou 3 perguntas, eu vou ler pedaços das 3 de uma vez só, e aí você vai respondendo conforme você for lembrando. Primeiro ele falou,
como melhorar a convivência em relação ao assédio moral. Então, como superar isso e construir um diálogo mais horizontal entre todos os atores da escola. Isso partiu de uma consideração de que ele fez, de que quando você considera a convivência escolar, tem muitas relações em jogo. Então, nem tudo tem a ver com os problemas que são trazidos, por exemplo, pelos estudantes. Essa é a primeira pergunta. Depois ele perguntou, ele deu o exemplo do caso de Carapicuíba, e aí ele falou sobre o alarde da mídia, e como isso vai contra tudo que você estava falando, né? A forma como a mídia abordou esse assunto de maneira muito, muito alarmista. E aí ele perguntou, uma vez que já aconteceu isso, que esses equívocos já aconteceram, como que a gente lida com isso e como que a gente resgata os atores que estavam envolvidos? E, por fim, ele perguntou também se você acredita que a arquitetura da escola pode influenciar na convivência escolar. Qual é o nome dele? Gabriel. Gabriel. São 3 perguntas muito complexas, muito bem feitas, né? E eu vou para a primeira pergunta. A primeira que ele faz como a gente pode trabalhar essas questões efetivamente na escola, né? Então, como eu estava dizendo, e acho que tem alguns desses pilares presentes no trabalho de convivência que está sendo proposto pelo Conviva São Paulo. Primeiro, é fundamental que se estude com os profissionais da escola procedimentos para eles conseguirem ver os conflitos como oportunidades de aprendizagem, não simplesmente como algo a ser evitado, e, ao mesmo tempo, que eles se sintam instrumentalizados, que se desenvolvam nos próprios profissionais habilidades para que eles possam gerir, lidar com os problemas de convivência de uma maneira mais segura. Então, por exemplo, estudos sobre linguagem empática, linguagem assertiva, como é que eu faço quando eu estou brava, como é que eu posso gerenciar um conflito, quais regras são negociáveis, quais não são, tá certo? Como é que eu os envolvo na participação? Então, formação dos professores. Um segundo aspecto, né, que inclusive pelo que eu estudei junto com a equipe da Luciene Tonheta, as 4 pernas que vocês estão trabalhando na área da convivência, né, do Convive SP, ela tem o trabalho com as assembleias. As assembleias são procedimentos em que você implanta em todas as séries, tá? Ela é curricular, e esses procedimentos implantados em todas as séries durante alguns 90 minutos, durante 40 minutos com os menores, eles vão fazendo pauta e colocando os problemas que eles vivem, aquilo que eles querem falar, inclusive felicitações, isso é conversado, isso é discutido. As assembleias é um espaço institucional para falar sobre a convivência, mas coletivamente. Por exemplo, os meninos não deixam as meninas jogarem bola, o professor fez uma avaliação injusta, então a classe está brava, então é um espaço coletivo. O terceiro aspecto é que você tem na escola espaços privados, conflitos privados, por exemplo, uma menina que bate na outra ou fez fofoca um grupo com o outro. Aí você pode implantar, você atua na formação dos especialistas para formar pessoas especialistas da escola, as pessoas eleitas pela escola, para que eles estejam aptos a procedimentos de mediação, pré-mediação, mediação, prosseguimento desse acordo, que são os conflitos privados. E, por último, também, que está se entrando, eu só estou falando desses 4, mas existem outras possibilidades, você também precisa ter o apoio, cuidado, evitar intimidação, porque, por exemplo, o bullying ele é escondido dos adultos, mas os pares sabem, os espectadores. Então, a implantação das equipes de ajuda, ela tem muito o protagonismo desses alunos, participação e protagonismo. Então, são alguns exemplos de ações que podem ser feitas na escola que atuam de uma maneira preventiva e promotora dos procedimentos. Por exemplo, estudar o método de preocupação compartilhada ajuda a intervir quando tem violência. Então, essas questões se pretende desenvolver na Secretaria do Estado. A outra questão é Carapicuíba, foi muito bem lembrado esse exemplo, não era motivo para tudo aquilo, tá certo? De fato, aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido, mas tem outras formas de se lidar com isso, desde procedimentos de mediação, desde restauração, tá certo, do ocorrido. Então, poderia se lidar de um outro jeito, mas muitas vezes, diante da pressão da mídia, atualmente tudo cai em redes sociais,
você acaba tomando atitudes para dar uma satisfação para a mídia, e por pressão, e não necessariamente fazendo frente a isso, porque o senso comum diz, não só o senso comum, mas de acordo com o desenvolvimento moral, quando não há um desenvolvimento ainda na autonomia, a noção de justiça é muito pagar o que se fez, a noção de justiça é muito punitiva, é muito expiatória, compreender a equidade, a restauração, a reparação como uma maneira de justiça, ela implica num desenvolvimento moral, inclusive, mais elaborado, que nem sempre a população tem. Então, a cobrança é para punições rígidas, e muitas vezes você, na pressão, você atende aquilo e acaba colocando em risco não só a escola, mas também esses jovens. O amparo da escola, com mais apoio, com mais ajuda de pessoas, né, e ao mesmo tempo com procedimentos, com orientação para lidar com aquilo, seria necessário, seria fundamental, né? E qual que era a última, Paula, dele? Era sobre a arquitetura das escolas. Se você acredita que a estrutura física das escolas pode ou não influenciar o clima e a convivência escolar. Sim, não, sem dúvida. Os estudos sobre clima escolar têm uma dimensão que só aborda o clima escolar, a questão da infraestrutura do espaço físico. O conforto é fundamental, uma sala de aula quente, carteiras desconfortáveis. Tem, inclusive, um estudo que fala do refeitório dos infernos, que eles tinham muito problema, porque era um refeitório em que todo mundo saía junto, entrava junto, o espaço era muito pequeno, e isso gerava conflito, gerava problema, então eles precisaram, ao identificar onde estão os problemas, eles reestruturaram todo aquele ambiente, aquele refeitório, e muitos dos conflitos diminuíram. Então, sem dúvida, espaços mal organizados, a falta... a gente percebe, inclusive, o olhar para o banheiro escolar como algo que está por trás de uma qualidade de clima, então ele tem toda a razão nesse sentido. Legal. E vou ler mais uma pergunta aqui, que foi da Carolina. Ela trabalha numa ONG que apoia uma das escolas na Zona Oeste de São Paulo. E ela perguntou se o índice de... se a melhoria no índice de violência das escolas de ensino médio pode ter relação com evasão dos alunos que têm rendimento pior ou que são menos dedicados. Se você chegou a abordar isso. Essa questão é muito interessante e é uma hipótese, entendeu? Acho que é uma hipótese. De fato, ela pode ter razão que esses alunos acabam saindo da escola, né? Você acaba perdendo muitas vezes esses alunos e aí isso pode impactar nesse processo. Mas também tem um outro dado que, assim, na adolescência, por volta dos 15, 14 anos, existe reações muito mais agressivas do que elas são, do que com os jovens maiores. Eles são muito mais velados, muito mais escondidos, eles conseguem uma autorregulação maior do que acontece com os adolescentes mais novos. Isso também interfere. Mais uma pergunta, deixa eu achar. Foi uma pergunta da Maria Luísa. Ela falou: quem estuda violência contra as crianças e adolescentes costuma citar depoimentos de pais e professores que reclamam do ECA, entre aspas, depois dele não se pode mais fazer nada para disciplinar. E isso vem de uma cultura muito violenta, muito autoritária. Então, qual que é a sua visão sobre essa cultura permeando a nossa sociedade de maneira geral e como que isso está refletido dentro das escolas? Eu acho que acabei, ao longo da apresentação, mostrando um pouco isso, do aumento de como isso exige, né, a população, que é um aumento do rigor, da violência, não só... e ela tem toda a razão que a gente lute muito para defender o ECA. Mas, veja, dizer assim, não se faz mais nada, muitas vezes o tudo que aquela pessoa conhece é só punição, entendeu? O tudo que ela conhece é regra rígida. Por isso que cada vez mais a gente não só tem que divulgar, mas de fato experimentar outros procedimentos que podem ser mais trabalhosos no começo, porque eles são mais democráticos, implicam em aprendizagem, mas eles são muito mais efetivos no sentido de coerência com as pessoas que a gente quer formar. Então, com a sociedade que nós queremos ter no futuro. Acontece que não são todos que querem, tá certo? Essa sociedade. Então, muitas vezes a pessoa acredita ainda que é por meio da submissão, por meio da imposição,
que essas pessoas se desenvolvem e aprendem. E o que a gente está defendendo aqui é uma escola para autonomia, tá certo? Eu nem usei o termo cidadania, que é o que está na Constituição, porque as escolas militarizadas, elas defendem a cidadania, mas eles compreendem cidadania como obediência civil, eles entendem cidadania como obediência, direitos, saber direitos e deveres. E nós entendemos cidadania, inclusive, por exemplo, como desobediência civil, quando é necessário. Por exemplo, se o Bolsonaro fala libera todo mundo da quarentena, é importante a desobediência civil em nome do direito à vida, tá? Então, a gente entende a autonomia, a cidadania como também transformação da sociedade, transformação das regras, desenvolvimento de uma pessoa autônoma que haja por princípios e não simplesmente submeta à autoridade. Então, isso implica num trabalho muito mais intencional e pensado das escolas, e muitas vezes essas pessoas, o tudo que elas conhecem como procedimento é rigor, é punição, tá certo? Por isso que nós temos que desenvolver e trabalhar e difundir, disseminar e atuar em políticas públicas nesse sentido. Legal. Eu vou ler a última pergunta agora, que foi da Kátia. Ela, enfim, falou algumas coisas, mas eu queria frisar a parte da pergunta dela em que ela fala sobre conflito de gangues em escolas. Então, que muitas vezes as escolas elas não têm capacidade para lidar com esse tipo de problema que acontece, a gente sabe que acontece. E aí, que tipo de prática para mediar isso os professores poderiam adotar? O conflito de gangues ele é algo muito sério mesmo, e ele é muito difícil de solução, porque ele está muito além da escola, né? Ele vai para a comunidade, ele vai para uma competição entre eles, um trabalho de tribo mesmo, mas assim, os círculos restaurativos, não a mediação, eles são mais eficazes, porque eles têm várias etapas, as pessoas participam juntas desse processo, então o círculo restaurativo, muitas vezes a ajuda de um terceiro nesse processo, eles têm se mostrado mais efetivos para lidar com violência em grupo, por exemplo, do que simplesmente usando a mediação. Só que muitas vezes isso não é suficiente, porque ele está muito presente na comunidade. Então, envolver os atores da comunidade, que de alguma maneira vão acirrar isso, é importante. Em alguns lugares foi necessário, inclusive, transferência de um grupo de alunos, porque a coisa extrapolou até para risco de vida, etc. Então, às vezes, isso é necessário no sentido de proteção, mas não de punição, tá? Paula, antes de você encerrar, quando você for, eu queria mostrar o site e o Facebook do GPEM, porque tem sugestões de leituras. Às vezes, se as pessoas quiserem saber mais, tá bom? A hora que você for encerrar, você me fala que eu coloco a tela. Eu só queria ler um comentário, na verdade. Eu acho que você vai ficar feliz de ouvir, não é uma dúvida. Mas a Kátia que mandou. Eu encaminhei uma pergunta, mas a Thelma já respondeu. Agradeço de coração. Ela encerrou o vídeo de forma espetacular. A escola é um instrumento transformador na vida dos seres humanos. Devemos utilizar os quatro pilares da educação para mediar os conflitos e levá-los a compreender que eles podem e devem escolher o que querem ser fora do ambiente violento. A minha palavra de hoje é gratidão. Eu fiquei emocionada, que bom. Puxa, obrigada. Achei que você ia gostar de ouvir. Gostei, sim. Fechou. É Kátia, né? E aí, obrigada. Pode mostrar o site que você falou. Tá, eu vou só para encerrar, mostrar o site do GPEM, o Facebook. Lá tem inúmeros materiais públicos, gratuitos, assim, que a gente tem muito essa preocupação de estar disponibilizando os materiais para que cheguem até as escolas. E eu encerro com um vídeo, tá bom, Paulo? Um vídeo de 1 minuto. Então, esse aqui é o Facebook do GPEM e o site com sugestões de leituras. Para quem... A Unicamp, a Unesp, ela tem feito um esforço muito grande para que a gente saia, né, os pesquisadores saiam da academia, ainda mais numa época de obscurantismo, em que a pesquisa é tão pouco valorizada, e que a gente divulgue cada vez mais os estudos que são feitos e converse, dialogue cada vez mais com as pessoas. E eu agradeço o Escritório de Evidências, porque essa também é uma dos objetivos de vocês, isso é muito bom, tá? Então, lá tem as sugestões, tem contato, e também tem materiais e vídeos formativos. Essa parceria com vocês, com a Secretaria do Estado, está sendo muito interessante, inclusive também na divulgação e produção de materiais. E eu encerro com vocês, além de agradecer as pessoas que assistiram, que enviaram perguntas ao escritório, a SEDUC, eu queria mostrar um vídeo que nós elaboramos,
que fala um pouco de como a gente vê a função da escola. Eu acho que é isso. Eu enviei um texto, um capítulo de livro para ser divulgado, e também fica a apresentação que vocês já receberam, se vocês também puderem disponibilizar, tá bom? Sim, gente, só para finalizar, todos os eventos do Escritório de Evidências, se vocês digitarem no Google Portal de Dados Abertos de Educação, vocês vão encontrar o nosso portal, e lá tem uma aba que tem todos os eventos. Então, esse artigo que a Thelma falou, ele está disponível lá, e aí vocês conseguem baixar. A gente mandou também por e-mail, mas de qualquer jeito vocês conseguem baixar lá. E aí, acho que é isso, Thelma. Agradecer mais uma vez, muito obrigada. A gravação vai ficar disponível para todo mundo. E semana que vem estamos aí de novo. Certo, obrigada, Paula, e obrigada a todos que assistiram.